Mark Prensky é um palestrante americano, autor de 7 livros e visionário no campo da educação. Ele é conhecido por ser o inventor e popularizador dos termos nativo digital e imigrante digital, que ele escreveu em 2001 em seu artigo On the Horizon. A expressão nativo digital define aqueles que cresceram em uma cultura digital e que por isso teriam habilidades diferenciadas, como processar múltiplas vias de informação e usar intuitivamente as ferramentas tecnológicas. Essa descrição foi muito discutida por pesquisas posteriores que questionam se nascer na era digital por si só é suficiente ou se também é preciso estar imerso na tecnologia para poder se caracterizar assim. O ponto é que o foco profissional de Prensky está na reforma da educação básica. Seus livros abordam desde ferramentas, como em aprendizagem baseada em jogos digitais, onde ele propõe que os jogos podem sim ser uma forma divertida e eficaz para aprender os mais diversos conteúdos, já que as novas gerações já nasceram sob a era digital e então naturalmente o ensino também precisa se adaptar. Em O Mundo Precisa de um Novo Currículo, Mark critica o currículo existente nas escolas, que é aquele onde as crianças aprendem matemática, português, ciências e estudos sociais, o que talvez tenha funcionado no passado, mas o mundo mudou. Hoje temos crianças capazes de coisas grandiosas justamente devido às ferramentas que estão disponíveis, portanto a educação acadêmica já não é mais suficiente para elas. O que ele propõe é uma metodologia onde cada aluno recebe os conhecimentos que quer e precisa mais, mas óbvio que sem deixar de lado uma base geral do conhecimento. Prensky também é um forte defensor de que a gente deve ouvir com mais atenção o que os alunos dizem sobre a sua própria educação. Ele ainda reforça que os campos da educação e da pedagogia tornaram-se desnecessariamente e dolorosamente complicados demais, ignorando as reais necessidades do aluno e, por que não, do mundo. Então está na hora de a gente reavaliar o que um ensino bom e eficaz significa na era digital e como que a gente pode combinar o que é importante do passado com as ferramentas do futuro. Em sua entrevista para a Globo News, Mark afirma que existem duas tradições de educação no mundo: a da realização, que é aquela passada de pai para filho, por exemplo, e a dos pensadores, onde o foco sempre é no raciocínio acadêmico. Porém, o método acadêmico acabou tomando conta das escolas e jogou para o mercado de trabalho a função de testar na prática esses conhecimentos. Ou seja, a criança acaba tendo duas educações: da tradição acadêmica, para se formar na escola, e quando ela chega na empresa, ela precisa aprender a colocar as coisas em prática. O que a gente precisa fazer, então, é unir essas duas metodologias. Portanto, na escola, o objetivo não pode mais ser só aprender, porque o conhecimento ele pode ser acessado em qualquer lugar através da internet, e sim se tornar uma pessoa melhor, alguém capaz de melhorar o mundo. E para isso, as crianças devem ser envolvidas em projetos reais, onde aprendam habilidades como pensamento crítico, relacionamentos e persistência, por exemplo. Então, o que a gente tem que aprender a dizer às crianças é: o mundo é muito grande, descubra o que combina com você e mergulhe de cabeça. E aprenda a aplicar isso para transformar o mundo num lugar melhor. Porque é justamente quando você se aprofunda em um assunto que começa a ser possível diferenciar a verdade da mentira. Quando tudo fica na superfície, se torna muito mais difícil. Em um diálogo com Stephen Happel, Prensky analisa a forma como o papel do professor também é alterado nesse ensino moderno. Ele defende que o professor deixa de ser o provedor da informação, aquele centralizador, e ele se torna mais um parceiro ou um guia, principalmente porque hoje os alunos já possuem muito mais capacidade para criar, descobrir e unir informações utilizando da tecnologia. Então, nesse caso, o professor assume um papel de questionador. Ele deve fazer as perguntas certas e dar contexto aos objetos de estudo que os alunos apresentam. Então, dessa maneira, o professor nem precisa se envolver com as tecnologias digitais caso ele não queira, mas o simples fato de saber que elas existem e fazem parte da vida dos alunos pode ser o suficiente para mudar a dinâmica de ensino.